be back. Olá, o programa Destaque dessa semana está começando aqui pela sua FGF TV, canal universitário de Fortaleza, 14 da NET. Hoje recebemos Suzane Farias, ela que é advogada e atualmente trabalha como designer de joias. Vai falar um pouco da carreira dela, como é que está o cenário do mundo de design de joias para a gente. Tudo bom, Suzane? Tudo bom. Bom, para começar, eu quero saber de onde foi que surgiu esse teu interesse pelas joias, assim. É advogada, o mundo das joias? Como foi que surgiu essa mudança ou não? Ou continua aí no advogada, só que como designer de joias? Não continuo mais como advogada. No início eu ainda consegui conciliar, continuar no escritório e começando com as joias, mas hoje não tem mais condição, não. Até porque começou por acaso, né? Eu não comecei uma coisa profissionalmente, não. Já para colocar isso como profissão, não. Eu gosto muito de joias, sempre gostei muito de joias, né? E aí, principalmente pedras, sempre fui muito apaixonada por pedra. Comecei a ter vontade de fazer alguma coisa para mim, né? Uma moda grande de pedras, de fios, e procurava alguma coisa e não encontrava exatamente como eu queria, né? Aí comecei a montar alguma coisa. No início foram só montagens mesmo de colares. Aí comecei a fazer os fechos para os colares, mas para mim. Aí a minha mãe gostou, me pediu para fazer uns para ela, eu fiz para minha cunhada, começou assim. E aí, de repente, eu comecei a gostar muito, sentir muito prazer nessa atividade, né? Aí conversei com meu marido e a gente, vamos fazer uma experiência e tudo, compra mais coisa, mais material e vamos ver se a gente faz isso, né, como uma atividade mesmo, mais séria, digamos, né, uma coisa menos informal. Aí eu viajei, porque aqui em Fortaleza a gente realmente tem muita dificuldade de encontrar, principalmente na época que o que eu estava procurando eram fios de pedras, né? E aí aqui não tem muito, não dá pra gente encontrar muita coisa bacana aqui não. Aí eu viajei, fui para São Paulo, comprei alguma coisa e aí comecei a pesquisar. Nessa época foi quando eu comecei a fazer muita pesquisa. E nas pesquisas eu vi que tinha muito aquela coisa da coleção, da inspiração e tudo, porque era um trabalho que eu não tinha nenhuma intimidade, assim, eu não sabia nada, né? Aí surgiu a ideia de fazer a coleção, de buscar uma inspiração para as peças, né? Fazer linhas, tudo isso que eu vi, que eu descobri quando eu comecei a pesquisar. E aí lancei a primeira coleção em maio de 2004. Mas teu início de carreira como advogada foi uma coisa tua ou tem raiz de família? Como é que funciona essa entrada no direito? Tem raiz de família, a família inteira, pai, mãe, irmãos, cunhada, meu marido, todos são da área do direito, advogados, e desde cedo a gente sempre ouviu muito meu pai. Ele é muito apaixonado pelo direito e ele acha assim que realmente é a melhor profissão do mundo. Para ele realmente é. Então isso foi muito colocado para a gente e a gente terminou seguindo realmente a carreira. E na época também eu não tinha nada que eu fosse
apaixonada, tivesse muita vontade de fazer, não tinha. E a gente pensa muito em, assim, unir, digamos, uma facilidade, né, que a gente já tinha, no caso, um escritório, já teria toda uma estrutura, né, que facilitaria muito a atividade, né, porque tudo que a gente vai começar sempre é muito difícil. E você já tendo uma, digamos, uma estrutura é muito mais fácil. Então, isso tudo levou ao direito, mas não era realmente a minha paixão. A paixão é a arte. É. E agora as joias, né? Assim, a criação das joias. Você disse que foi para São Paulo para fazer uns cursos, porque aqui, para buscar material. Agora sim, participar de cursos específicos na área. Você chegou a fazer algum curso específico para se tornar uma designer de joias? Como é que foi o teu processo até a gente chegar hoje em dia, né? Antes da gente começar a gravar, a gente estava tendo uma préviazinha, você disse, estou ainda com 2 anos de profissão. Então, como é que foi, assim, o início da tua carreira em relação a curso? Você fez cursos até chegar hoje em dia e está atuando na área? Eu fiz um curso. Aqui também isso é muito deficiente, essa área é muito deficiente, não tem nada, né? Eu soube depois que um tempo atrás, antes de eu começar, tinham acontecido uns cursos ali pelo Dragão do Mar e tudo, alguma coisa de design, e que tinha alguma coisa de designer de joias. Mas depois que eu comecei, eu nunca tive acesso a nada, nunca vi nada aqui da área, né? Tanto que vim fazer artes aqui, porque foi a coisa assim que eu achei mais aproximada daqui, da questão da criação e tudo, e para aprender mesmo sobre a arte, a história da arte, né? Então, eu comecei, como disse, por acaso. O que eu tenho de facilidade é porque eu tenho uma mão muito boa para desenho. Eu tenho... meu marido disse que pode... E faz muitos elogios aos meus desenhos. É um pouco suspeito, né? Um pouco suspeito. Mas aí aconteceu também uma grande interação, assim... meu ourives entendia tudo que eu desenhava. Então, eu acho que eu conseguia passar para ele realmente a minha ideia, né? Mas senti necessidade de fazer alguma coisa. E fiz, como aqui não tem, só tem fora, a gente que é casada, tem filhos e tudo, tem atividade, é muito difícil a gente sair para passar um período maior, né? E aí eu consegui uma escola lá em São Paulo que eu fiz um curso lá intensivo de 1 semana. Mais de aperfeiçoamento do desenho, aquela questão de sombra, né? Aquela questão de perspectiva, que eu não tinha, né? Nada disso, porque o meu era uma coisa nata, né? Assim, aleatória. Que não tinha técnica nenhuma, né? E eu fiz, gostei muito, inclusive da professora, adorei, e combinei com ela, quando eu fosse novamente a São Paulo, com mais um tempo assim, de passar 1 semana, a gente faria outros cursos, mas não sinto que não ter esses cursos me atrapalhe, porque eu acho que o principal tem que ser a criação, né? Então, assim, isso seria a técnica para poder facilitar. Para os concursos, por exemplo, é bom, é importante a gente ter a técnica para poder fazer o desenho, para fazer a apresentação, né, do projeto. Não basta só o talento em si, tem que ter toda uma formação. Tem. No caso do concurso do IBGM, por exemplo, como eu não dominava a técnica de desenho para colocar a questão de medidas e tudo direitinho, eu fiz e pedi uma pessoa para passar para o Corel, para passar para o computador. E aí ele fez no computador para mim o meu desenho, eu vi que estava tudo ok, de acordo com o que eu queria, e eu mandei para lá o projeto. Hoje em dia, como artista, você tem um site que a gente da produção estava pesquisando, e tem uma frase sua que diz o seguinte: criar uma joia é ir além do objeto em si. É preciso despertar emoções, prazer, provocar o desejo nas pessoas. Então, como é que é o teu processo de criação para gerar esse prazer, despertar essas emoções, provocar o desejo nas pessoas? Como é que você leva isso em consideração na hora de construir uma peça? Bom, a joia é um objeto, como é que eu posso dizer? Uma coisa que não é necessária para as pessoas, né? Ela é como é que eu posso dizer? É um supérfluo, né? Nem para vocês, mulheres que são tão ligadas aos acessórios. Então, o que ela tem que ter? Ela tem que encantar, né? Porque, além de tudo, ela não é uma coisa barata, né? A joia é um artigo caro. Então, ela tem que despertar realmente emoção. A pessoa tem que
senti um prazer grande de ter aquele objeto, né? De possuir aquela joia. Mas o principal na hora que eu estou criando, eu acho que eu gosto. Assim, aquele objeto eu usaria, aquele objeto me daria prazer, eu acho bacana, acho bonito, entendeu? E a coleção da Aldemir, por exemplo, né, que foi a minha coleção que fez mais sucesso, que foi mais como é que se diz? Que mais encantou as pessoas. Coleção feita em homenagem ao Aldemir Martins. Aldemir Martins, exatamente. Foi a que mais encantou, que todo mundo diz que foi o meu melhor trabalho até agora, né? Você também acha isso? Acho. Mas eu acho que é porque é uma evolução também, né? A gente vai evoluindo, porque eu comecei sem nada, né? Sem saber nada. Então eu acho que a gente vai se aperfeiçoando, inclusive vai aprendendo a lidar com a história do metal, com as pedras, porque tudo isso é só realmente com a prática que a gente consegue. Então, assim, no início, às vezes a gente pensa que pode fazer determinada coisa, depois vê que não tem condição, né? O ourives ajuda muito, eu digo muito que as minhas peças são criadas por mim e por eles, porque tem muitas coisas que às vezes eu coloco no projeto, no desenho, e no final às vezes ele dá uma mudada, porque aquilo ali não vai ficar, de qualquer forma não vai funcionar bem, tá entendendo? E aí ele muda o aro, faz alguma coisa que muitas vezes fica melhor do que eu tinha pensado. Ourives seriam o quê? Os colaboradores do teu trabalho? Ourives é quem trabalha o metal. Na joia, ela é muito dividida, digamos, tem o ourives, que é quem trabalha o metal, normalmente quem monta a peça, mas o lapidário é quem trabalha com as pedras, tem o cravador, que é quem crava as pedras, né? Quem coloca os brilhantes, as pedras na joia. O ourives, ele faz só a parte do metal. Então, tem todas essas especialidades, né? Eles são divididos. Tem o polidor, né? Tem alguns que dividem, inclusive, isso. O meu ourives, ele faz o polimento, mas tem o que é só para polir, né? Mas o ourives é o que tem a maior participação na execução da peça, né? É ele quem realmente executa a peça, quem transforma o meu projeto na joia. Mas tem toda então, no caso, assim, toda uma equipe para chegar ao resultado final da tua joia, né? Porque muita gente, quando está em casa, quando vê a joia exposta numa prateleira, pensa, não, esse trabalho é da Suzane, então foi a Suzane que fez, é tudo idealização dela, é tudo projeto dela, mas tem toda uma equipe por trás que te ajuda a chegar ao resultado final. Claro, claro. A gente não é nada sem eles. O designer não é nada se não tiver alguém que execute o que ele idealizou, né? O que ele projetou. Né? E nas tuas coleções, Suzane, como é que funciona? Assim, geralmente a gente vê artistas da moda de vestuário, por exemplo, escolhe uma determinada temática, trabalha cada determinada temática por coleção. Na joia é do mesmo jeito? Como é que funciona? No teu caso, de Suzane Farias, enquanto design de joias, tem uma temática que você aborda em cada coleção ou não? Você faz, gosto desse tipo de joia, vou fazer essa joia, outra joia já é outra temática, como é que funciona? Funciona assim, com temática mesmo, né? A primeira coleção minha foi natureza, a segunda foi arte cor. Assim, a gente foca um tema e trabalha nele, em cima dele. Claro que tem criações que eu chamo, nas minhas peças eu coloco, quando não tem a coleção, eu coloco avulsa. Por quê? Porque foi algo que eu imaginei, que eu pensei, que alguém disse, por que você não faz alguma coisa? Esses dias me pediram, que eu queria que você fizesse uns menininhos. Uma mãe, eu queria que tu fizesse 2 menininhos, eu tenho 2 filhos, e eu queria uma coisa diferente, que não fosse esse padrão que a gente encontra, né, já no mercado, de bonequinha, aqueles que também seriam bonequinho, 2 bonequinhos, aliás, mas diferente daquilo que a gente está acostumado a encontrar. E aí eu fiz esse pendente para ela, 2 meninos pendurados um no outro, assim, como se estivesse num balanço, né? Esse é uma peça avulsa, quer dizer, eu fiz por isso, mas normalmente a gente direciona, no caso, falando novamente da coleção da Aldemir, que é mais recente, pensei, vou fazer uma coleção inspirada no Aldemir Martins, né? No trabalho dele, na obra dele, fui pesquisar a obra dele, aí dividi essa coleção em 5 linhas, que eu chamei de traços, de sol, de sertão. Então, em cada uma, eu trabalhei algo a flores, por exemplo, da parte baseada na pintura dele, né, inspirada na pintura dele, que é o trabalho mais recente, aquele colorido, que ele gostava muito de coloridos. Então, eu trabalhei bem aqueles coloridos, vermelhos, azuis, sempre
fica melhor a gente trabalhar assim, focada, até porque fica mais bacana de você apresentar, eu acho, o trabalho, né? Fica do que você trabalhar sem um tema, né? Seguindo um tema. Mas nesse caso do Aldemir, que foi o mais recente, na tua opinião, de mais resultados, assim, deu algum, não digo medo, mas assim, ansiedade de ver o resultado final, porque o Aldemir foi um dos maiores nomes em relação à arte aqui, à cultura cearense, tudo. Certo que ele saiu do Ceará muito cedo, foi para São Paulo, mas deu um certo medo, um receio de fazer uma coleção em homenagem ao Aldemir, ou não? Não, me deu foi prazer, eu achei assim que era uma forma realmente de homenageá-lo, né? Realmente o trabalho dele é maravilhoso, né? Eu sempre achei muito bacana e para criação ele é muito rico. Assim, para eu criar, tanto que eu me segurei, porque é uma coisa que eu venho aprendendo também, é a me segurar e não fazer muita coisa, né? Mas eu tive que ficar me segurando, não vou mais fazer nenhuma. Tá bom aí, fiz 37 peças, porque a primeira coleção foi bem maior e eu vi que melhor trabalhar com pouca coisa. Até porque eu trabalho com peça única, né? A qualidade sai melhor, na tua opinião? Não. Ou não influi tanto na qualidade? Não influi, mas é porque hoje as pessoas têm muita sede de novidade, né? E daí, assim, se eu fizer pequenas coleções com mais frequência, é melhor do que eu fazer uma coleção muito grande, né? Que eu vou trabalhar ela mais tempo para venda e tudo, entendeu? Então vai demorar mais a eu trazer uma nova coleção. Muito melhor, no lugar de fazer uma de 100 peças, eu fazer 3 de 30 peças, né? Porque daí eu estou trabalhando a mesma quantidade de peças, mas estou trabalhando com novidade, né? Trazendo 30 peças a cada período. E nessas peças existe algum material específico que gosta de trabalhar mais? Alguns, assim como as temáticas que a gente encontra, tem determinados especialistas que gostam de usar mais ouro, mais prata, mais bronze. No teu caso tem algum ou não? Mescla tudo? O ouro para mim é campeão, né? Adoro. Acho o ouro muito lindo. Por quê? De onde surge? Admiração apenas? Porque é muito bonito você ver o que você pode fazer com ele, né? Você vê o resultado depois dele prontinho, polido e trabalhado. Mas eu gosto muito de pedra, muito. As minhas peças têm muita pedra. No início era praticamente mais pedra do que ouro. Hoje eu já venho com a história que eu te falei, que a gente vai aprendendo a trabalhar. E aí eu descobri já durante o trabalho o ouro desenhado, o ouro trabalhado com o buril, que na coleção da Aldemir eu fiz algumas linhas a traços, que tem muito trabalho de buril, que eu acho sim um trabalho muito bacana, maravilhoso, manual, você vê o artista lá cavando, fazendo aquele desenho, é muito bacana. Então, são as duas coisas que eu mais gosto, são as pedras e o ouro trabalhado. Eu não gosto muito do ouro, só o ouro liso, eu gosto do ouro com textura, com desenho, né? Uma coisa bem artesanal mesmo. Exatamente, é o que eu mais gosto. Pronto, e para a gente chegar nesse resultado artesanal, como é que tu dá algum direcionamento para os teus colaboradores, para os ourives? Como é que funciona o teu trabalho com toda essa equipe que a gente já viu que funciona para chegar no resultado final? Por exemplo, as últimas peças que eu fiz, que é a coleção que tem algumas peças expostas lá no Del Passeio, que a gente conversou mais cedo, depois a gente ainda vai falar, né? Com certeza. Eu trabalhei muito com ouro, como se ele tivesse amassado. Então, eu não consegui colocar isso no papel para ele, né? Como é essa textura que eu queria. Aí eu disse, tu faz de conta que você pegou assim o ouro e amassou e martelou e riscou e estragou ele todinho. Pronto, é assim que eu quero, dizer para ele. Aí ele fez não ficou do jeito que eu queria exatamente. Não é assim, eu quero que tu amasse mais, eu quero que tu estrague mais, ele tem que ficar bem amassadinho. Aí a gente conseguiu chegar onde eu queria. Trabalhando com a pedra bruta, nessas peças eu trabalhei com a pedra bruta e com ouro bem rústico mesmo, assim, meu ourives é que chama de rústico, bem amassado. Ficou bem bacana. Você também trabalha com o bordado em vestuário? Eu fiz alguma coisa, você viu no site, né? Isso, exatamente. Como é que é a desenvoltura desse tipo de trabalho? Esse foi, digamos,
um projeto, né, que eu executei, mas eu não dei andamento a ele, assim, não dei seguimento. Ele parou porque eu não curti muito trabalhar com roupa. É muito complicado, eu acho. É questão de tamanho, de modelagem. E não era esse o meu foco. O meu foco eram as pedras ainda, porque aquelas blusas que eu fiz, elas eram blusas que eu comprava as blusas, não era eu que fabricava as blusas, né? Eu comprava as blusas e bordava com pedras, com citrinos, ametistas, fazia o bordado com as pedras. Aí era uma proposta assim de uma blusa meio joia, né? Mas aí tem a questão de que a roupa você tem que lavar. Eu comecei a sentir as dificuldades de trabalhar com a roupa que eu achei que não eram interessantes. Mas você chegou a mesclar essas duas de Fiz. bordagem com joia? Fiz as blusas de renascença, especificamente, eram de renda renascença, bordadas com pedras. Fiz algumas, gostaram muito, fez muito sucesso, mas o que ficou realmente, o que pegou para que eu não continuasse o trabalho, foi a questão de que a roupa tem outros fatores que complicam e que eu não estava, digamos, ia sair da história das joias, né? Ia passar para a parte de vestuário que não era o que eu queria. Certo. Voltando aqui, antes da gente começar a gravar, você estava me dizendo dos prêmios que você chegou a ganhar, mesmo tendo iniciado, digamos, há pouco tempo no ramo das joias, né? Que foi o prêmio do concurso joiasdobrasil.com e do 13º prêmio IBGM de Design de Joias 2006. Né? Como é que foi a tua experiência até chegar a essas classificações, essas premiações? Uhum. Bom, começou a história dos prêmios porque, desde que eu comecei o trabalho, eu fico muito tempo na internet fazendo pesquisa, né? E pesquisei sobre sites de joias, de designers e encontrei o Joias do Brasil, né? E vi que ele fazia esse concurso anualmente. O do Joias do Brasil é muito fácil de a gente concorrer, porque a gente concorre com fotos das peças. Você faz as peças, manda para ele as fotografias. E o julgamento é feito somente baseado nas fotografias, né? É um concurso, como eles chamam, virtual, né? Na internet, realmente, tem inclusive a joia mais votada da internet, também tem uma categoria, né? E aí, participei com 3 peças que eu mandei a fotografia e ganhei duas premiações. Foi a joia mais votada pelos jurados, porque eles têm um corpo de jurados, né, que faz o julgamento das outras categorias, que não é a categoria de joia mais votada da internet. A da internet são os internautas que votam. E fui premiada na joia mais votada e na da minha categoria, que era brilho do ouro e do diamante, pelos jurados. E a partir dele, agora eu participo faço parte do site do Joias do Brasil, né, do movimento, como eles chamam, né, Joias do Brasil. Fiz contato com a Cris, que é a fundadora do movimento, e aí agora eu também estou participando. E o do IBGM, eu já sabia, já tinha conhecimento dele, é um concurso diferente, né? Um concurso com mais técnica, né? E aí esse a gente tem que participar com o desenho, com o projeto. Não é só a fotografia. Não, a gente participa com o projeto, que eu falei mais cedo, que como eu não dominava a técnica, eu desenhei e pedi para uma pessoa passar para o Corel, para ficar bem feitinho o desenho, para poder mandar o projeto. A gente participa com o projeto. Aí, em sendo classificado nessa primeira etapa, aí eu preciso produzir a joia e mandar para eles. Aí, nessa classificação, que já é a última, depois que você sendo classificado, aí eu mando 2 réplicas para lá. Eles me devolvem a minha joia, né, feita realmente com os materiais que a gente coloca, que é o ouro, e a gente manda as réplicas que são feitas em material mais barato, que é essas que vão ficar nas exposições, participando das exposições do IBGM. Essa joia que você ganhou no IBGM, a gente tá com uma
A ilustração dela no catálogo aí que tá contigo, Não, né? tá do Joias do Brasil. Pronto. Do Joias do Pode dar Brasil, uma que é o mostrada anel pra cangaço, gente? que é da coleção do Aldemir, que é o anel cangaço. Que é Certo. este. Então, no caso, essa foi a que participou do projeto com a fotografia. Exatamente. Então, para você, exatamente. no caso, você disse, é um pouco mais fácil de trabalhar, por quê? Porque pode-se fazer toda essa arte na fotografia e isso ajuda o trabalho no resultado final ou não tem tanto Não, é mais fácil só no sentido de que você pode já ter feito a joia e apenas faz a foto e manda, né? E não precisa do projeto, no caso, né? Para você participar do concurso. É mais fácil, a inscrição é online, tudo é online, né? O outro não, o outro você tem um regulamento todo que você tem que seguir, ele tem mais como é que se diz? Mais etapas, né? Que você precisa cumprir para chegar no final. Né? Depois desse percurso todo, hoje em dia você está com um trabalho aberto ao público em um dos shoppings aqui de Fortaleza, né? Como é que está esse trabalho atualmente? Isso, a gente está... É um projeto do Shopping Del Passeio, a programação para o Dia das Mães já, né? A campanha para o Dia das Mães. E a gente está com a exposição lá no segundo piso. São 3 designers cearenses, Suzane Farias, Cláudio Kinderé e Diana Barreira. E a gente fica lá até o dia 14, né? Quem quiser, inclusive, conhecer o trabalho, meu trabalho, além de poder, através do site, né? www.suzanefarias.com.br, onde encontra um resumo de todo o trabalho. Lá no shopping, a gente fica com essa exposição até o dia 14, né? No caso, com os vendas. são de os joias ou só o teu que é de joias? Não, Cláudio Kinderé é designer de joias, trabalha com prata, né? Basicamente com prata, ele tem alguma coisa em ouro, mas ele trabalha mais com prata. E a Diana trabalha também com ouro, também é designer daqui. Certo, Suzane, para a gente encerrar, que o nosso tempo já está esgotando, eu queria te perguntar assim, depois de ter participado desses concursos, de ter sido classificada, de ter ganho prêmios, como é que foi esse retorno? Houve um retorno depois que você ganhou participou desses projetos? Teve uma valorização maior do teu trabalho? Quais foram as consequências positivas, espero, do teu trabalho depois que participou desses eventos? Foram boas. Primeiro, uma projeção nacional, né? Porque, aliás, no joiasbrasil.com é internacional, inclusive. Né? Eles têm contatos com outros países. Mas, principalmente, a projeção nacional e aqui para o Estado, para mim, aqui no Ceará, como é que se diz? Eu acho maior aceitação do trabalho, né? As pessoas realmente estão gostando, estão vendo, é como se fosse uma confirmação, né, de que o trabalho é bacana, né, que é feito realmente, eu acho que principalmente feito com muito prazer, porque eu acho que tudo que a gente faz com prazer, a gente faz bem feito. Então valeu muito a pena ter passado muito. Por essas experiências. Muito, e vou continuar fazendo, continuar participando dos concursos, porque eu acho que é bacana e é uma forma de eu estar confirmando, né, que estou fazendo um trabalho legal. Talento é uma coisa que com certeza não falta pelas joias que a gente vê, né, que a gente acabou de acompanhar, com certeza é uma coisa que não vai faltar. Obrigado, viu, Suzane, pela tua participação aqui no programa. O programa Destaque dessa semana fica por aqui e hoje nós recebemos a designer de joias e também a advogada Suzane Farias. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque e você já sabe, continue acompanhando a nossa programação aqui pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET. A gente espera você no próximo programa. Tchau.